Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um Time to Talk by LM no nosso momento live. Então, antes da gente falar da nossa convidada de hoje, vamos. Eu acho que eu vou trocar. Não sei se está boa a minha internet. Fazendo uns testes aqui comigo. Está meio congeladinho, mas eu acho que está dando certo. Vamos ver aqui. Ajeitando. Mas eu acho que tá boa assim a internet. Então tá, queria dar um bom dia para todos vocês. Hoje a gente tem um assunto bem importante, que é a gestão dos escritórios de direito, né, nos escritórios jurídicos, mas também, né, por eu ter um escritório de perícia contábil, vou trocar uma figurinha, né, com a nossa convidada de hoje, conversando sobre essas dificuldades todas que a gente está enfrentando na gestão. E a gente gostou de deixar esse nome gestão de escritório para ter um papo bem amplo mesmo, porque nós vamos falar sobre todos os tipos de gestão que esses escritórios estão enfrentando. Clientes, financeiro, né? Principalmente os alvarás, essa gestão dessas empresas, né? Porque a nossa convidada de hoje ela é especialista em gestão empresarial. Então a gente vai adentrar bastante nessa realidade que a gente está enfrentando hoje, que é bem importante. Bom, antes, dar uma dica para vocês, né? Que nos dias 28, 29 e 30 de julho, nós teremos o nosso curso que se chama Basicão, Análise de Contra-cheques e Cartões de Ponto. Então, para quem se interessar, esse curso ele é voltado para advogados e para aqueles peritos que querem iniciar e o pessoal do RH também que está iniciando, que não tem muita experiência, né? Por isso que eu gosto de frisar que é basicão. É bem aquela análise de como se calcula o valor da hora extra, analisar esse ponto, as médias, né? Então não é para aquele pessoal que já está avançado, né? É bem o básico mesmo para a gente ensinar. E ele é voltado mais para o público do direito mesmo, porque muitas vezes chega o cliente no escritório, dá para ti, né, a rescisão do contrato ou um contra-cheque, quer saber naquele momento se realmente tem diferenças ou não. Então, esse curso vai possibilitar esse advogado analisar aquela primeira análise daquele documento e realmente ver se tem diferença, se é uma ação boa, se não é, né? Então, são todas essas diquinhas que a gente vai ter nesse curso. O curso vai ser online, certo? Pela plataforma do Google Meet, que é bem interativo, é super bom. São 3 noites, então das 19 até as 21 horas. Todos que estão se inscrevendo lá no nosso site, no www.laranjaifmarranguelo.com.br, eu faço uma listinha dos e-mails para dar o linkzinho do curso e também eu faço um grupo de WhatsApp, que esse grupo eu vou ficar ainda depois do curso uns 15 dias para tirar dúvidas, né? Dar toda essa parte de mentoria, certo? E também quero convidar todos vocês a se inscreverem no nosso canal no YouTube, laranjamaranguelo.com.br, que a gente tem nosso programinha lá que se chama Time to Talk, by LM, e todas as lives que a gente está fazendo no domingo, a gente depois está gravando e colocando também lá no nosso canal, já que agora a gente não pode fazer nossas entrevistas, né, presenciais, né, que eu estou com muita saudade. Então tá, então deixa eu só, antes de chamar a nossa convidada, eu vou dar uns bons dias especiais para Marinalva, para Luciane Jesuíno, para o meu querido Gustavo Rocha, Ros Modas, deixa eu ver quem mais está aqui, deixa eu puxar aqui, Sassamote, Teixeira Helena, Pri Pellegrini, Ana Paula Casagrande, querida, quem mais? Cláudia Costa, querida, Leandro, Lara, querido, consultor Tiago. Então, sintam-se todos abraçados, certo? Então, agora eu vou apresentar a nossa convidada e vou esperar para ela pedir a tal da solicitação, certo? Então, deixa eu arrumar aqui direitinho. Dá um bom dia também para Silvia Wolff, querida. Bom, a nossa convidada de hoje é advogada,
é a Cecília Viana, tá? Da Viana Advogados. Então, ela é especialista em direito do trabalho e gestão empresarial, certo? É uma baita de uma querida e uma baita profissional. Então, eu quero que vocês curtam bastante a nossa live de hoje. E façam as suas perguntas também, né? Que o legal é isso, a gente, essa interação gostosa, né? Um papo descontraído, mas ao mesmo tempo, né? Um papo com muito conteúdo. Isso que a gente gosta de trazer aos domingos, né? Pessoas interessantes para vocês. Então vamos aqui. Tá entrando. Tá pensando o computador, vamos ver. Tá me escutando já, Cecília? Estou te ouvindo super bem, tá? A conexão estava ótima, só não entrou a imagem ainda mesmo. Isso. Será que Tá. o problema é no teu ou no meu? Vamos dar uma espiada. Mas eu acho que, bom, se a minha imagem tá aparecendo para ti, então deve ser no teu, né? Eu estou tentando aqui, vamos ver. Não sei o É. que Às vezes o meu, quando tá ruim, eu tenho que tirar a internet da banda larga de casa e botar no meu próprio celular. Às é. vezes. Eu tirei já porque eu sei que dá uma atrapalhada. Melhor ficar só com os dados móveis. Deixa eu ver, deixa eu fechar aqui para ver. Tá, Não. Qualquer coisa eu saio e entro de novo para ver, porque realmente tá. não sei o que. Porque se o pessoal de casa tá. Bom, tu tá me vendo direitinho, né? Perfeitamente, antes também Tá, estava. Bolso tá, também. tá. Não, então é do teu mesmo, então. Vamos esperar então, pessoal. Então, enquanto a gente arruma nossos problemas técnicos, né? Dá um beijo também na Patrícia Correia, na Memo de Elefante, que entrou agora também, né? Então, enquanto a gente espera a Cecília, para quem está entrando agora, o nosso papo vai ser gestão de escritórios com a advogada Cecília Viana, da Viana Advogados, tá, pessoal? Então, a gente vai falar sobre todos os tipos de gestão do escritório que a gente está enfrentando, né? Vamos tentar novamente. Abraço para o Fabrício Tartarelli, que está entrando também. Vamos lá. Tem uma live que aconteceu também com a gente que o convidado não conseguiu aparecer a imagem, mas como agora a gente está com um novo projeto também, Cecília, do podcast, a gente transformou em podcast. Eu estou tentando aqui novamente. Sim. Não está Essa, aparecendo. A imagem está. essa parte dessa pandemia, principalmente hoje, né? Bandeira vermelha, um domingo chuvoso, tá todo mundo em casa. Opa, Para mim está apareceu! aparecendo. Tá bem. Que bom. Bom dia, Cecília. Bom Então, dia, tudo bem? primeiro quero te agradecer muito, né? Num domingo às 10 horas, né? Eu sei que tu é super ocupada, no teu domingo de lazer, aceitar o convite. Fico Imagina. muito honrada. Imagina, a honra é toda minha. Eu agradeço o convite e espero que a gente possa compartilhar bastante ideia. Com certeza, com certeza. Bom, então já vamos começar lasqueando, né? E queria te dizer assim, ó, não fica preocupada com essa parte do Insta, que o Insta chega uma hora que ele derruba a gente, tá? Mas vamos deixar o papo fluir. Tá? Se derrubar, a gente entra de novo, de repente a gente consegue no tempo hábil, a gente vê, mas eu gosto sempre de falar para os meus convidados ficarem tranquilos, para a gente não ficar naquela, né? Ai, meu Deus, vai derrubar, né? Porque se a gente está Tá. ali no meio do pensamento, né? Do raciocínio, né? Bom, então para a gente começar, né, essa parte da gestão, como tu é advogado especialista empresarial, né, nessa gestão dos negócios, então acho que seria interessante a gente começar com essa gestão
do negócio mesmo, né? Nessa tua realidade, Uhum. né, que tu enfrenta agora com as empresas. Então, acho que tu tem muito enriquecedor falar contigo nesse momento, porque tu vai trazer a gestão financeira do teu escritório, né, das coisas, né, diferentes que tu estás Uhum. executando com os teus funcionários, enfim, mas principalmente com os teus clientes, né, as orientações que tu está fornecendo nesse momento para essa gestão, né? Para a gestão dos funcionários, quem está na jornada reduzida, quem está suspenso, né? Será que eles estão adotando a MP? Será que esse é o conselho que tu achou interessante dar para as empresas nesse momento? Eu queria que tu conversasse um pouquinho nessa essa realidade aí toda que a gente já está mais de 100 dias, né? Enfrentando isso, né? Sim, Então, acho que tu já tem uma boa experiência, assim, para nos contar. sim. Então, é isso mesmo, Cláudia. A gente tem aqui, eu vejo duas realidades e uma delas ainda se subdivide um pouco mais. Né? Tem a gestão interna nossa e os nossos desafios como gestores de um escritório de advocacia, né? Como gerir neste momento de crise, principalmente a relação com o cliente, com equipe, com fornecedor. Então, tem uma série de desafios sob esse aspecto, que envolve não só a gestão financeira, mas do ponto de vista relacional também. E com os clientes, a gestão dos clientes com os seus, principalmente com seus trabalhadores, que daí é a parte que entra a advocacia e essas orientações que a gente passa para as empresas. Essa parte é a que eu digo que se subdivide um pouco mais, porque, inclusive, a própria orientação que a gente vai dar para a empresa, ou a realidade que a empresa procura aplicar, a sua realidade lá interna, varia muito conforme o cliente, o porte do cliente, a necessidade que ele tem, o que, que atende. Tem gente, por exemplo, que não atende ficar com jornada reduzida, principalmente para quem tem trabalhadores que pertencem ao grupo de risco. Esses trabalhadores, o ideal e a recomendação é que realmente tente dispensar e utilizar todos os recursos, as ferramentas que a MPI, agora já convertida em lei, oferece. Então, a realidade, o que a gente mais vê é que as empresas efetivamente têm feito uso das medidas que o governo concedeu aí através da MPI, agora já convertida em lei. Então, a maior parte das empresas utiliza. Para algumas não é recomendável, porque a gente sabe também das consequências, vai fidelizar, né, criar uma espécie de estabilidade para aquele empregado depois. Para algumas empresas isso pode não ser interessante. Então, depende muito da realidade de cada um, do porte de cada empresa. Para algumas é interessante a redução de jornada, como eu comentei, para outras é ineficaz. Então, vai muito de acordo com a realidade de cada empresa. Essa orientação no sentido mais técnico, jurídico mesmo. A gente tem que ouvir muito e prestar muita atenção na necessidade daquele cliente. Né? Não existe, não pode ser uma receita de bolo, né? Uma orientação universal para todos. A gente precisa ouvir qual é a necessidade daquele cliente, qual é a realidade, como é que vai ficar o momento posterior. Hoje a gente tem uma característica, não sabe até que ponto a pandemia se estende. Quando iniciou, a nossa expectativa era uma, e todo mundo já ficava bastante assustado com a ideia de enfrentar uma quarentena. Hoje essa quarentena já se transformou em setentena, em agora já mais de uma centena de dias. Então, e a gente não sabe exatamente até que ponto isso vai. Dentro de cada lugar, de cada empresa, cada um também enfrenta as suas dificuldades. A gente vai ter trabalhadores que são de grupo de risco, tem trabalhadores que são mães ou pais que estão com crianças dentro de casa, funcionários que cuidam de idosos, dos seus pais, que são grupo de risco. Então, a orientação, essa sim, que vale para todo mundo nesse momento, é sensatez, né? Cautela. Não é o momento de levar as coisas a ferro e fogo, de criar litígios, às vezes, a gente sabe, eu mesmo trabalho com uma empresa que tem uma característica de um perfil de trabalhador. A Janete dizendo que já foram 120 dias. Eu tenho até medo de contar, Janete, querida. Beijo, bom dia. E
E às vezes os trabalhadores também querem se prevalecer um pouco da situação, a gente sabe que também acontece isso. Tinha uma empresa que eu atendo que estava com muitos funcionários com atestado de 14 dias, porque se tu te dirige a um atendimento hoje e relata sintomas de gripe, o procedimento padrão de cautela é dar os 14 dias de afastamento para que não haja o risco de contágio. Então, assim, também tem funcionários que às vezes vão se prevalecer, né, aproveitar a situação, verdade, tem, mas aí a empresa tem que lidar com cautela, com bom senso, não dá para sair neste período estabelecendo um padrão por esta média negativa, por este padrão negativo, né? Então, a gente prefere, talvez até acabar minha orientação, ser um pouco mais permissivo, tolerante com esses comportamentos que a gente sabe que não são os melhores, do que acabar sendo rígido, cortar, enfrentar uma situação que daqui a pouco pode ter um desdobramento até pior ali na frente. Então, a única recomendação para os clientes que eu tenho tido, que ela é unânime em relação a todos, é exatamente essa questão de ter cautela, bom senso. A gente está num momento atípico, então a gente tem que ter bastante cuidado e olhar também. Cada caso é um caso mesmo em relação aos funcionários dentro da empresa, e eu tento sempre enxergar essa realidade junto com a empresa para poder orientar cada caso, se realmente é uma situação em que cabe alguma medida disciplinar, alguma atuação um pouco mais presente e incisiva, porque efetivamente está havendo uma distorção aí do objetivo do período. Então, essas são as orientações que a gente procura seguir em relação aos clientes. Bem complicado mesmo, porque é interessante tu trazer essa realidade das empresas, porque a gente conversa muito sobre a realidade do funcionalismo, né? Dos funcionários. Então, tu trazer essa realidade que também tem, né, aquele funcionário que tira o atestado, né, para se prevalecer, né? Então, a gente tem que ver sempre os dois lados da moeda. A gente sempre pensa, né, a empresa está fazendo errado, mas a gente tem que pensar que existem funcionários realmente que andam na linha certinho, e empresas também, como a gente tem ao contrário também empresas que se aproveitam da situação e funcionários também, né? Aí, para a gente falar um pouquinho desse, vamos supor, aproveitamento, de repente, da empresa e do funcionário. Vamos falar um pouquinho dessa gestão do home office, né? Muito importante. Então, essa parte do home office, te dá, assim, a pauta, né? Para tu entender onde eu quero chegar. Por exemplo, eu dou né, tu dá a parte da consultoria jurídica e eu dou a parte da consultoria dessa parte contábil também, de prevenção. Então, tem algumas empresas que eu atendo que elas passaram a doar naquele momento até a cadeira, sabe, da empresa, o computador, né, para esse funcionário ter um conforto melhor e conseguir realmente produzir, né, na sua casa. Né? Algumas colocando até à disposição no contra-cheque uma ajuda home office. Aí vamos ao contrário. Estamos vendo também uma realidade de aqui, né, pelo que tem chegado para mim, uma realidade mais empresas que realmente não doam, né, esses equipamentos, funcionários que não tinham uma internet muito boa na sua casa, né, alguns que também não tinham, tiveram que ter esse gasto para não serem demitidos, vamos dizer assim, conseguir trabalhar em home office, porque todos foram colocados em home office de emergência, alguns gostaram, mas muitos estão enlouquecendo por estarem em home office, né? Então, como é que funciona para aquela empresa que realmente pode colocar funcionários em home, conseguir atingir a sua produtividade, ou seja, dentro dos cofres da empresa continua entrando esse dinheiro, mas como está ficando esse salário se a produtividade é maior? Está sendo analisado essas horas extras? Essa é uma questão que é muito importante. E além de
além da questão de bom senso, eu estou lendo aqui os comentários que também estão vindo aqui colaborando aqui, são excepcionais. Essa questão, ela extrapola até a questão de bom senso. É claro que ela é também uma questão de bom senso, mas não só de bom senso, é a obrigação do empregador, né? O empregador, ele é obrigado a fornecer toda a estrutura e, além de fornecer toda a estrutura, uma das obrigações de todo o empregador é a questão da fiscalização. Então, além de fornecer, ele tem a obrigação até mesmo de fiscalizar. Claro que essa fiscalização, ela não é em loco, ela não é direta, não é ali com o olho, mas ele tem a obrigação de chegar naquele empregado e saber quais são as estruturas que ele tem ou não tem, fornecer todas as ferramentas que precisam para executar, para aquele trabalho ser executado com perfeição. E a gente vai além da questão de só ferramentas tecnológicas, a questão de acesso à internet. Tu bem colocou ali a questão da cadeira, porque, claro, todo mundo foi colocado nessa situação sem aviso prévio, né? Foi de imediato e aí realmente não havia como, lá no início, lá na largada, tá todo mundo bem equipado ou estruturado. Mas agora, já com mais de 100 dias dessa realidade, é óbvio que a realidade também já mudou, né? Não é mais um home office ali sem uma expectativa de um período muito curto. Então, algo que seria tolerável para os primeiros 15 dias, talvez até 30, em relação a empresa também precisava se adaptar, agora esse período já passou. Sim. Né? A empresa que está com funcionários em home office, ela é obrigada a não só fornecer, mas fiscalizar, ter certeza de que esse empregado está exercendo as suas atividades em condições. Está tendo bastante contribuição aqui. A Janete até está contribuindo. Eu li um artigo da Janete, aproveitando a Janete, juíza do trabalho aposentada, que está acompanhando aqui nossa live, e uma amiga querida minha também. Li, inclusive, um artigo dela que é bem interessante, recomendo, sobre a questão bem peculiar e muito interessante mesmo. O assédio moral sobre o empregado que acaba desempenhando mais e melhor a sua função em home office. Naturalmente, alguns vão conseguir ter um desempenho melhor, seja pelas suas características pessoais, tanto de adaptação, quanto talvez a sua realidade em casa. Como a gente falou, tem empregados que têm filhos que estão dentro de casa, tem outros que os filhos são adultos ou que não têm filhos. É claro que a realidade de cada um para desempenhar suas funções dentro de casa, ela vai ser muito diferente. E aí acaba que os funcionários têm uma produtividade também muito diferenciada, seja por essas questões particulares ou simplesmente por adaptação a esse outro ambiente. E às vezes acaba que aquele empregado que está sendo mais produtivo acaba sendo também muito mais demandado. E aí entra, a Janete está dizendo já que já está escrevendo outro artigo sobre a legislação do teletrabalho. Eu sugiro que todo mundo acompanhe, é um conteúdo riquíssimo. Então, essa é uma outra realidade que se revelou agora com a questão do home office no momento da pandemia. Agora, o que é assim bastante importante, orientação para o lado da empresa mesmo, é não ignorar a realidade de cada funcionário que está em home office. O home office ainda é, naturalmente, pelas recomendações de saúde, a medida que melhor se impõe nesse momento. As empresas que podem adotar devem continuar adotando, mas a gente, a essas alturas agora, já passados mais de 100 dias, não tem como ser mais tolerante em relação à inadequação desse trabalho executado à distância, né, em home office. A empresa tem que fornecer as ferramentas, tem que fiscalizar, tem que saber se está tudo bem. Sem dúvida, esse é um dos desafios da gestão das empresas também nesse momento. É a gestão de equipe, gestão desse trabalho em home office. Existem 1000 desafios que estão relacionados a essa realidade, porque as empresas também não foram preparadas para isso, né? Não houve um período de transição, ninguém
estudou se aquilo era uma estratégia que ia acabar sendo positiva para as empresas ou para os funcionários. Não foi uma eleição, foi uma imposição dessa realidade. Então, agora todo mundo precisa se adaptar, os empregados precisaram, a força, as empresas também, e não tem mais como ser condescendente, né, com a negligência, vamos dizer assim, de algumas situações de trabalho. Então, e as empresas têm aí os seus desafios, com certeza esse é um deles, e até a questão de conseguir manter a equipe unida, o empregado envolvido, motivado, tudo isso faz parte agora desse nosso momento e desses desafios que envolvem a gestão do trabalho em home office. Perfeito. E tu acha, Cecília, que a gente vai ter muitos processos, né, relacionados à Covid-19, referente a esse teletrabalho, justamente dos funcionários que virem a ser, né, demitidos? Não sei se tu já tá com alguma experiência de reclamações nesse sentido, tipo dessa de conseguir essas despesas, né, de internet, de horas extras que não foram pagas, né, enfim. Qual é a tua visão, ou se tu já tem alguma realidade que já passou pelo teu escritório? Não, por enquanto, lá na nossa experiência no escritório ainda não aconteceu. Acredito que vai acontecer, sim, bastante, até porque a gente sabe que se aproxima aí um momento de crise, e aí parece até curioso dizer que se aproxima. Não, nós estamos dentro da crise, mas a crise econômica a gente ainda vai sentir, né? As consequências desse momento elas serão mais sentidas a partir desse semestre, com toda certeza. E aí, nesse momento, e a gente sabe que em momentos de crise, isso acaba aumentando também o volume de contencioso trabalhista, faz parte, é uma consequência da crise também, e aí não tenho dúvida que essas questões vão aparecer. Por enquanto, até por ser muito recente, pelo menos na experiência do escritório, a gente ainda não tem, mas sim, já existe na Justiça do Trabalho, mas a gente acredita que isso vai se expressar com muito mais força a partir da agora do segundo semestre de 2020 em diante, principalmente conforme for aumentando o número de desempregos, e aí a recolocação no mercado tem. Opa, deu uma congeladinha. Aí que a Cecília já entra de novo. Ah, deu uma congeladinha. Deu. Cortou. Eu achei até, eu digo, chegou a hora que o Instagram nos cortou, mas não foi. Não. E eu ia falar para ti que eu sobre gestão também, né? Que é a nossa live, que eu notei uma realidade, pelo menos no meu escritório, de muitos acordos, sabe? Uhum. Então, eu acho que aconteceu com essa parte da pandemia, essa gestão entre advogados dos reclamantes e advogados das empresas começaram a ter esse bom senso, essa vontade de acordar, de analisar que esse contencioso, nesse momento, né, claro que a gente sabe que é necessário, né, as pessoas têm que solicitar seus direitos, mas nesse momento, para, como é que eu vou dizer, ele atrapalha, né, não tem Uhum. dúvida, porque a gente está numa crise que isso vai se estender, vai piorar. A gente sabe que os juros da Sim, Justiça do Trabalho são caros, né? 1% ao mês. sim. A gente está naquela relação ainda, não sabe se vai ser TR, se vai ser PCAE, né? A TR Uhum. realmente está congelado, o PCAE já é bem mais carinho, né? Então, para um bom acordo, até porque os advogados, eles também precisam, né, desses alvarás de acordo, até para poder manter a gestão do seu escritório, né? Eu acho que isso é uma realidade que a gente começou a enfrentar bastante, né? Sim. Isso eu acho que é uma realidade de fato bastante sentida, de modo geral, até pelo que converso com os colegas também. O momento de insegurança, ele acaba flexibilizando, né? Ele favorece que os litigantes aí, de modo geral, se flexibilizem e cheguem ao acordo. Porque não se sabe exatamente. Hoje,
o empregado que tem uma ação na justiça, tem às vezes um crédito já constituído, ou enfim, em fase de recurso, como é que vai estar a saúde financeira dessa empresa amanhã ou depois? Da mesma maneira, o empregado que fica inseguro com essa situação, a empresa também fica insegura em relação ao seu passivo e não quer aumentar. Né? A questão dos juros na Justiça do Trabalho, ela é realmente algo que eu sempre oriento as empresas. Ainda existe, de maneira muito equivocada, uma impressão por parte dos empresários, de alguns, não de todos, de que ficar, entre aspas, empurrando com a barriga os processos é um bom negócio. Exatamente. E eu sempre digo que é um péssimo negócio. Para a empresa é um péssimo negócio. O que não significa dizer que toda empresa precise fazer um acordo no processo. Não, mas a partir do momento que tu tens uma prova, que tem uma decisão, que tu tens exatamente os entornos do que aquele processo vai levar, não adianta algumas vezes ficar fazendo recurso para ganhar tempo, como se dizia no passado. Não, hoje em dia tu ganha tempo e perde dinheiro. Então, não é uma estratégia das mais inteligentes do ponto de vista econômico. Claro que podem ter outros elementos dentro dessa estratégia que pode favorecer. A gente sabe que as empresas têm um receio enorme de fomentar litígio com a questão de acordo, mas a gente tem que, enfim, enxergar cada realidade. Essa questão dos juros na Justiça do Trabalho, ela acaba, de fato, tornando muito mais salgada essa conta. Então, isso é algo que a gente também tem bastante presente. Não vale a pena ficar postergando aquilo que a gente sabe que não vai modificar, que não vai reverter. Então, essa é uma orientação que eu procuro também esclarecer sempre. E para os empregados também, principalmente nesse momento de maior incerteza no mercado em si, por mais que a empresa às vezes possa até ter condições lá na frente de saldar, para ele também é mais interessante talvez já garantir desde agora, às vezes faz um pagamento parcelado e vai tendo alguma subsistência mensal, de acordo com a realidade de cada um. Mas o que, sem dúvida, nos parece bem presente é que houve, sim, uma flexibilização maior de ambas as partes para a composição nesse momento. Isso a gente sente bem presente. Isso é bem bacana. Eu percebi isso aí, que esse sentimento, né, de negociar e acordar ficou mais forte e sempre tinha uma parte que tinha mais resistência, né? Mas essa resistência, por causa da crise, eu acho que estão todos, né? Até porque a gente sabe que essa realidade, muitas empresas ao longo do término, né, para começar a ter esse pagamento, de repente até já estão na falência, né? Por causa da crise, né? Exato. Então é melhor acordar de uma vez, né? Mesmo que seja parcelado, né? Que esse dinheiro vai ajudar todos, né? Os advogados, a própria empresa, né? E o próprio autor, né? Então acho que é bom para todo mundo. Acho que isso é uma sem dúvida. E nesse aspecto, acho que a gente precisa também aí render homenagens e parabenizar a atuação do próprio judiciário, que, claro, sempre foi muito atuante em relação à composição, mas nesse momento também, tá, até porque a gente está sem audiências, praticamente sem audiências que não sejam de conciliação, então, assim, há muito espaço para trabalhar a conciliação nesse momento. E eu acho que tanto empresa quanto empregado precisa aproveitar esse cenário. Está havendo uma ajuda muito significativa do judiciário nesse sentido, inclusive com liberações muito ágeis, seja para homologação de acordo, seja para liberar alvará, os alvarás acontecendo por transferência. Então, assim, está sendo tudo muito rápido. É verdade. Eu sou muito orgulhosa assim mesmo, sabe? Da Justiça do Trabalho do TRT. Porque eu trabalho já há muito tempo, desde 96, assim, e fui vendo o crescimento da Justiça do Trabalho, que, claro, em 96 era anos-luz do que é hoje, né? Mas esse crescimento realmente a gente vê na parte tecnológica, né? Na parte humana, né? Em tudo, né? Ela, no passado, por isso que
teve todas essas discussões sobre a reforma trabalhista, sobre essa análise, dizer até que a Justiça do Trabalho só analisava o lado empregado, e eu sou uma defensora de dizer que não, a Justiça do Trabalho ela é muito justa, ela é muito justa, ela na verdade, ela sentencia coisas, né, ou seja, deferimentos, né, para a empresa pagar aos autores, porque a empresa não fez correto, né? Porque se tu tem uma consultoria ótima da advocatícia, né? Que faz esse preventivo, orienta essa empresa, enfim, né? Ela vai deixar de pagar isso. Mas a gente sabe também que é uma realidade nessa parte de gestão do preventivo, de tanto dos advogados como essa nossa parte de perícia que a gente faz, o quanto é difícil também a gente mudar o pensamento, né, dos gestores da empresa. Porque muitos Sim, querem só o profissional para apagar os incêndios, como a gente diz, né? Eles não gostam muito, às vezes, do preventivo, porque eles também enxergam vocês, advogados, e nós, peritos, como um custo, né? Então, eles já olham assim, meu Deus, um custo, né? E não querem. Eles preferem, como tu bem falou, empurra com a barriga e quando não dá mais, a gente chama o advogado e depois chama o perito para ver quanto que deu a conta, né? Que é uma visão sim. muito errada, porque se tu fizer um trabalho anterior, né, tu vai, também é uma forma de tu poupar o teu fluxo de caixa, né? Sem dúvida. Isso é uma mudança de cultura que a gente vê que já hoje nas mentes empreendedoras mais jovens, e quando eu digo isso, não me refiro a pessoas jovens, mas a mentes mais abertas e arejadas e que se informam e que buscam realmente conhecer as estratégias corretas de gestão e de forma de empreender com um risco menor ou mais seguro, isso, sem dúvida, é uma mentalidade que vai ficando para trás. Pelo menos é o que a gente vê. Existia realmente uma cultura, a Janete está dizendo, não existe cultura de prevenção. Ela ainda é muito difícil, de fato. Eu mesmo trabalho com muitas empresas que sempre atuo no contencioso e faço propostas olha, mas aqui com um preventivo a gente corrigiria. Ainda existe esse perfil mais rígido, mas eu acho que isso ao longo do tempo e aos poucos está mudando, e a expectativa é que efetivamente seja diferente aí, né? Num futuro mais breve possível, é o que a gente espera. Sobre os acordos, uma outra realidade que eu lembrei, Cláudia, que pelo menos eu senti ali no escritório, e daí não sei, até os colegas, se quiserem se manifestar, porque tem muitos aqui, eu estou vendo, nos assistindo, e se quiserem dar a sua experiência pessoal também. Eu percebi uma mudança até na questão das homologações dos acordos extrajudiciais. No período anterior à pandemia, ainda existia muita, não sei, acho que resistência não é a palavra, mas ainda o próprio judiciário perquirindo um pouco mais sobre aquele acordo, se aquele acordo realmente representava a vontade do empregado. Isso também é algo com que a gente tem que se preocupar, até para poder fazer valer a modificação que a legislação trouxe. E claro que a gente sempre sabe que existe, vamos usar a mesma palavra ali, às vezes um provalecimento, mas também existe os advogados que estão atuando efetivamente para fazer valer a legislação e advogando de forma ética em favor dos interesses dos seus clientes. E existem acordos que efetivamente eles foram alcançados por intermédio de manifestação livre das partes. E eu, pelo menos ali no escritório, tive a oportunidade de fazer muitos acordos extrajudiciais nesse período, e aí promovendo as ações de homologação desses acordos, e nenhum deles foi objeto de nenhum questionamento, foi homologado de imediato. Então, todo esse ânimo para a conciliação, eu sinto ele mais favorável nesse momento e nesse período, né? Para conseguir realmente também atender as vontades de empregados e empregadores nesse momento de crise e ir conformando aí esses interesses. Perfeito. Agora, uma outra pauta, assim, a gestão de clientes, né?
Queria que tu comentasse um pouquinho a tua realidade num escritório de advocacia, como que vocês Uhum, estão, né, gerindo esses clientes, e também a gente uhum, comentar um pouquinho sobre essa gestão de clientes de empresas, né, de um cenário assim, um universo muito plural, que a gente está vendo, por exemplo, dar um exemplo claro para ti. Às vezes tu compra uma roupa, né, pela internet, tu recebe um bilhetinho, tu compra um livro e vem um bilhetinho escrito à mão para mostrar assim, ó, que não foi simplesmente no computador que foi impresso, é à mão mesmo, agradecendo, uhum. né, aquela compra, agradecendo que aquela pessoa está movimentando, né, a economia, né? Então, o que eu enxerguei aí? Que talvez algumas empresas elas não tinham aquela atenção, aquele carinho com o cliente. Então eu vi que a parte de gestão de atendimento, né, que envolve essa parte de cliente, uh, acho que nunca foi tão forte, né? Porque a gente sabe que a gente tem muitos cursos até sobre atendimento ao cliente, porque muitas vezes tu tem o teu negócio, mas tu deixa na mão de funcionários e aquele atendimento, não, que a gente sempre fala, né? Ah, não é igual o dono, né? A gente faz esse comentário, né? Então, eu acho que esse treinamento dessa parte de gestão de clientes, tanto dos escritórios quanto das empresas, vai passar por essa modificação na quarentena. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Eu queria que tu comentasse um pouquinho para nós. Sim, sem dúvida. A gente sente, como tu disseste, a gente sente isso como consumidor também, né? Isso. Quando a gente consome um produto, atualmente parece que a gente sempre recebe ali um mimo um pouco maior. É. E acho que a estratégia é essa e deve ser essa também, inclusive conosco. Ali no escritório, o que a gente tem muita preocupação em relação aos nossos clientes? Em ser, primeiro, um parceiro. Eu acho que essa é a palavra assim que sempre define, aliás, a nossa atuação, mas agora mais do que nunca ela tem que ganhar sentido, né? É um momento sensível e um momento de crise para todos, para os empresários, para as pessoas físicas, para os escritórios de advocacia e para todo mundo. A gente vai falar aqui do escritório de advocacia, que é o nosso chão e o nosso tema hoje. E essa questão de parceria e sensibilidade, ela tem que aparecer mais forte do que nunca nesse momento. O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente, neste momento, não ter uma relação um pouco mais empática com o momento dos nossos clientes, né? Por exemplo, a área trabalhista é uma área que está absolutamente movimentada neste momento, em razão de tantas alterações legislativas, em razão da necessidade de adequação e readequação de alguns contratos. Então, é claro que os advogados estão sendo bastante demandados. Quem trabalha nessa área está sendo bastante demandado. Contudo, é um momento frágil e um momento, inclusive, que financeiramente para as empresas, ou para uma grande parte delas, e para algumas de maneira ainda mais forte, vou dar um exemplo aqui de empresas que só têm estabelecimento em shopping. Imagina a saúde financeira dessas empresas nesse momento. Adianta, neste momento, o advogado querer cobrar da mesma maneira que cobraria em outros momentos deste cliente as consultas, as orientações. Para as empresas que eu atendo de maneira fixa, permanente, que não é um trabalho por hora técnica ou por demanda, a gente relativizou muito, por exemplo, a gente não tem feito nenhuma cobrança extra de hora que exceda aquilo que está contratado, porque a gente entende que não é o momento. O momento é um momento delicado, é um momento de fortalecer as parcerias. Os clientes apareceram mais do que nunca. A gente sabe disso, de toda e qualquer aula de gestão mais basilar. A gente sabe que o cliente é uma das partes mais importantes. Eu diria que cliente e funcionário são a base do negócio. Não funciona sem nenhum deles. Óbvio que houve uma valorização do cliente nesse momento pelo risco, pelo momento de crise, pelo risco que a gente está vivendo.
Então, existe a preocupação, essa questão de mimar, como a gente utilizou essa palavra ali, ou seja, de estar mais presente, né, de entregar o trabalho de uma forma mais pessoal, mais artesanal, às vezes, com um pouquinho mais de proximidade, inclusive em relação ao próprio gestor do negócio. Isso é importante, mas eu acho que é isso aliado a muita parceria, a muito ouvido nesse momento. A gente tem que ouvir muito o que o cliente está precisando, o que o cliente está passando, né? Porque o cliente, ele possivelmente está numa situação ainda mais desconfortável que a sua. Sim. Então a gente tem que ter essa empatia, a gente tem que ser neste momento um suporte, um apoio, um parceiro, efetivamente. Então é isso que a gente procura ser e que a gente tenta ao máximo fazer com que os nossos clientes entendam. A gente está aqui para ser o teu parceiro. Principalmente o advogado trabalhista, às vezes a gente sabe que não dá as melhores notícias, né? Tudo que o gestor queria ouvir era uma coisa bem diferente daquilo que está dizendo. É uma medida sempre muito mais econômica do que aquela que está recomendando. Então a gente tem que ter bastante empatia, se colocar no lugar do empresário, saber o que ele está passando e por que ele está ali tentando realmente cortar todos os custos que pode, porque para ele é um momento de muita insegurança e de muita vulnerabilidade. Então a gente tem que aparecer como um parceiro, como alguém que está ali para ajudá-lo, para fortalecer o negócio dele. E aí, mais adiante, a gente espera colher os frutos desse momento, até mesmo com a manutenção do cliente ou com o reconhecimento. A gente sabe que pode até não vir, mas eu acho que o momento e a tônica do momento é essa. Perfeito. Bom, antes de continuar, deixa eu mandar uns beijos aqui para Pri Pellegrini, deixa eu ver aqui, Kleber Della Coleta, deixa eu ver quem mais, Fabrício, eu já dei beijo, Carol, Rose, José Maranguelo, para Karina Nardim, para Laranja e Maurício, advogados, para Marília Flores, deixa eu ver quem mais aqui, para Sabrina Laranja. Olha, tem muita gente boa aqui. Deixa eu voltar aqui, então. Legal. A Aninha colocando ali, ó. A demanda Ana aumentou e muito, mas os clientes estão com dificuldade financeira. A parceria é fundamental agora. Até falar, já que a Ana comentou, a gente fica assim numa pena mesmo. Acho que faz um mês ou 2 meses atrás que a Ana entrou em contato até com o meu escritório e estava comentando comigo, assim, né? Disse, tem um cliente que ela tem uma casa de festas, né? E eu fiz toda a ajuda jurídica e quando chegou ao final, ela olhou a peça e disse, olha, se tu precisar alguma coisa, né, para as festas, né, futuramente, é só o que eu posso te fornecer nesse momento, né? Então, a Ana ficou bem arrasada, assim, com o sentimento sobre essa empresária, né, e colocando para mim, né? E eu disse, é a realidade que muitos estão enfrentando. A gente está enfrentando muito, assim, nesse momento que seria o tal escambo, né? Porque a pessoa não tem realmente um recurso financeiro, mas vamos supor que ela tem um restaurante, daí ela vai dizer assim, bom, nesse momento, a única coisa que eu posso oferecer para ti é tu conseguir um bom serviço para mim e eu te ceder alguma coisa pro meu restaurante, tipo, né? A gente está vendo que tem muita realidade nisso que está acontecendo. Né? Então Sim, tem muita negociação que está envolvendo um pagamento para o futuro, né? Quando as coisas retomarem. Isso. E claro, talvez, e aí a questão de gestão mesmo, né? É lógico que às vezes um cliente que tu não conhece, que tu não viu, tu ainda não tem uma relação de parceria estabelecida, é claro que a relação é outra. Agora, com quem já é cliente, principalmente, o momento tem que ser de muita empatia, de muita solidariedade e de muita parceria. Eu acho que essa é realmente a palavra. Perfeito. E agora, meio bombástico, assim, de falar sobre o negócio, né, advocatício, pericial, para quem tem os seus escritórios. O que tu
tu acha que vai realmente ter um enxugamento, te falando um pouquinho melhor? Antes da pandemia, a gente estava vendo crescer muitos coworkings, né? Então, que já era uma realidade de quem aluga salas um pouquinho preocupante, né? Que assim, tá ocorrendo essa migração. As pessoas começaram a curtir muito o coworking por dois motivos. Primeiro, tu tem internet maravilhosa, né? Tu tem o cafezinho, tu tem uma secretária que atende todo o pessoal do coworking. Num coworking, de repente, tu tem um relacionamento super show que tu consegue aumentar teu network, que também é uma coisa bem bacana. E, acima de tudo, tu tem uma redução de custos incrível, né? Mas com essa pandemia, essa parte de aproximação, pessoas coladinhas trabalhando, né? Foi uma realidade negativa para o coworking, né? Então eu digo assim que acho que foi, de repente, um dos segmentos que mais sofreu nesse momento, que estava crescendo muito, né? As startups, coworking, né? Tudo isso envolvido. E nós dos escritórios, que a gente não está nesse ambiente de coworking, mas que a gente, muitos, né, pagam um aluguel que não é barato, a gente sabe o custo de um escritório não é barato, mas a gente viu que os nossos funcionários podem sim trabalhar em home office e trabalhar muito bem, mas a gente tem essa necessidade presencial, a gente gosta dessa parte física, mas será que essa realidade vai se manter, Cecília? Esses grandes escritórios, será que não vão ser mais enxutinhos? Eu arriscaria dizer que tenho certeza que sim. A gente já vê isso muito, muito. O meu escritório não é um escritório de grande porte, pelo contrário, é um escritório de pequeno porte. A gente mantém uma estrutura física e estou junto contigo aqui no que tu dissesse em relação a gostar de estar junto, de ter o contato físico, de conversar. Mas, assim, o trabalho flui de outra forma também, né? E a prova disso são esses cento e tantos dias que a gente está conduzindo dessa maneira, ainda que saudosos de algumas, nem que seja de compartilhar o chimarrão, as conversas, o café. Mas para outras empresas, e a gente tem que sempre aplicar essa proporção, né? Os escritórios pequenos, eles têm um determinado impacto e os escritórios maiores têm um impacto proporcionalmente maior, em todos os sentidos. Então, assim, eu realmente não acredito num retorno, quando a gente diz, e tem sido uma expressão muito utilizada, e eu vou utilizá-la aqui porque acho que será a nossa realidade. O novo normal. O novo normal não vai ser o normal de antigamente. O novo normal, com certeza, vai ser um trabalho com equipes mais enxutas, presencialmente, pelo menos, com estruturas físicas mais enxutas, até porque esse período demonstrou que isso é possível, que o trabalho ele pode ser realizado a um custo muito menor. Estou lendo a Janete aqui comentar do café. A advogado é viciado em café, né? Eu sinto muita saudade. Então, acho que as estruturas que são maiores, elas terão, sim, uma redução muito significativa. A gente já vê em grandes escritórios do centro do país uma desmobilização muito grande, já uma operação atualmente com uma equipe muito mais enxuta. Até tem um exemplo bem próximo aqui de Porto Alegre, de uma empresa que trabalha, na verdade, com comunicação, segue atuando, mas tinha 2 andares inteiros na Carlos Gomes ali, uma sede enorme, maravilhosa, e já optou por manter os empregados em home office, porque viu que isso funciona mais, que o custo não se justifica, e está tendo, na avaliação dessa empresa, inclusive, uma produtividade maior da sua equipe. Olha só. E entregou 2 andares na Carlos Gomes. Então, imagina o que é isso numa redução de custo para a empresa, né? E aí, claro, a gente volta para aquela questão que aí aqui de orientação ao empresário, que é o nosso, a gente nunca perde esse viés e não pode perder, né? E essa economia, ela também não pode ser feita em detrimento dos cuidados com a saúde, higiene em geral, modo de trabalho do empregado. Então, é claro que a empresa
vai ter uma redução de custo muito grande. O próprio empregado tem redução de custo também, né? Porque custa sair para trabalhar, custa a tua vestimenta, custa a refeição na rua, que tende a ser mais cara do que em casa. Então, assim, há uma redução de custo das duas partes, mas a gente também tem que enxergar que essa redução ela tem que trabalhar para o negócio. E trabalhar para o negócio é também assegurar as condições dos seus funcionários. Isso é algo que é importante, que tem que ser elementar, que tem que ser um valor da empresa. E isso é algo que a gente sempre orienta, incentiva, e que no nosso escritório a gente valoriza muito. Assim, a equipe tem que estar muito bem. A equipe bem trabalha bem. A pessoa que se sente engajada, que se sente motivada, que tem condições para trabalhar e que é ouvida, porque a pessoa tem que também se sentir à vontade para falar aquilo que não está andando bem. Que foi como eu disse, estamos em home office sem grandes preparos, sem aviso prévio, e cada um tem a sua realidade dentro da sua casa. A gente não sabe o que cada funcionário, o que cada colaborador está passando lá na sua realidade. Então, ouvir é sempre uma ferramenta excelente para gerir os negócios, e gerir os clientes, e gerir a equipe. E acho que essa pandemia ela trouxe de lição 3 profissionais essenciais, né? Primeiro, claro, da área da saúde, né? Sem dúvida, em primeiro lugar. Segundo, a parte jurídica. Não tem dúvida, porque a parte jurídica, tudo que envolve a pandemia, que é igual, vamos dizer assim, crise, né? A gente tem que dizer isso. Então, a parte da assessoria jurídica, para quem ainda achava, né, que era dispensável, né? Como, imagina, né? E a outra, eu me ponho neste lugar, os contadores, né? Porque com todas as negociações feitas pela empresa de redução de custos, suspensão de contratos, pedalar pagamento de tributos, tudo isso acabou envolvendo o contador e muito, né? Então, a gente pode dizer que esses 3 profissionais, que às vezes o pessoal diz, nós estamos em pandemia, estamos levando uma vida dita, né, mais tranquila de serviço. Eu digo, esses 3 profissionais, acho que a gente, claro que são 3 profissionais que trabalham, 3 profissões que trabalham muito, mas eu posso me colocar que, nossa, eu acho que nunca trabalhei tanto na minha vida, sabe? Porque é de manhã até que não para mais, tu dorme trabalhando e acorda trabalhando, né? Sim, sim. Então, foi uma realidade bem diferente essa parte de gestão nesse sentido também, que daí que eu ia puxar o gancho de gestão das nossas vidas, né? Então, como gerir, né? Principalmente tu, né? Que eu sei que tem 2 pequenos, né? Então, como é que está sendo, né, para ti essa gestão em família, né? Porque tem a parte da educação deles escolar, né? Também às vezes a educação familiar, né? A parte do teu escritório que tu tem que trabalhar. Como que tu conseguiu ter a gestão agora do tempo referente a tudo isso, Cecília? É um enorme desafio. É um enorme desafio. Isso, claro, a gente já pode presumir, mas quem está vivenciando tem aí realmente o enfrentamento do que isso significa, né? E, como eu disse, aquilo que vale para os outros também vale para a gente. Ninguém foi preparado para isso, né? Do dia para a noite nós fomos colocados nessa situação. Então, do dia para a noite, crianças que iam para a escola não vão mais. Os meus pequenos são bem pequenos mesmo, que não estão nem em idade escolar propriamente. Um tem 1 ano e meio, o outro tem 3. Então, são pequenos mesmo. E também demandam bastante. No meu caso, pessoalmente, claro, é tudo uma questão de adaptação. A gente vai se adaptando. No início foi mais difícil ainda, porque era o início. A gente não está adaptado e quer dar conta de tudo. Lá no início tinham muitas alterações legislativas trabalhistas. E é cliente ligando todo o tempo. E aí tu tenta dar conta de tudo,
até que a gente vai se adaptando e vai conseguindo setorizar e precisa de muito suporte, precisa de suporte em casa, precisa de suporte no escritório. Bom, então agora é o nosso último bloco, né? Que agora é mais rapidinho, só para a gente ter as nossas considerações finais, mas tu estava falando sobre a gestão em família, né? Nessa parte, então, da pandemia. Por isso que eu digo que em relação aos funcionários a gente tem que ter muito cuidado a gente não sabe a realidade e as condições em que efetivamente cada um trabalha, né? Então, a gente tem que ser um pouco mais empático com cada realidade. Aqui na minha realidade, eu ainda conto com suporte. A gente fez aí um esquema que eu fico meio turno com as crianças, meio turno me dedico mais ao escritório, e aí, por opção minha, eu vou presencialmente ao escritório. O escritório está fechado, nós não estamos atendendo em regra, e ninguém está indo trabalhar também em regra. Um ou outro advogado vai. Estou vendo a pergunta da Ana aqui, já vou interagir. Mas eu vou para lá para poder ter esse momento em que eu vou render, em que eu vou estar realmente concentrada. Por isso que existe a realidade de cada um. Se eu não tivesse essa opção, eu tenho certeza que a minha produção seria muito menor, né? Então, daí a necessidade da gente ter uma empatia muito maior em relação à realidade de cada prestador de serviço de modo geral, né? De cada colaborador, de cada funcionário, enfim. A palavra aqui que nos permite trabalhar é suporte e rede de apoio, que a gente fala muito, né? Isso vale para administrar toda essa logística que envolve filho, que envolve trabalho, precisa de suporte daí no escritório também. Graças a Deus eu não trabalho sozinha, acho que advogados que trabalham sozinhos também têm uma dificuldade muito maior, especialmente se tiverem essa necessidade nesse momento, né, de quem tem filhos em idade escolar e que não estão indo à escola. Então é da realidade de cada um, e aí a gente precisa ter muita criatividade e flexibilidade para se adaptar a esse momento. E principalmente muita... Me faltou aqui a palavra, mas não fazer excesso de exigência, né? Isso vale para todo mundo, né? A gente não tem como se exigir muito nesse momento. É um momento difícil para todo mundo. Então, a gente faz o melhor que pode, entrega o melhor que pode e vai vencendo os desafios conforme eles vão se apresentando. Eu acho que essa é a dinâmica. Isso é bem bacana que tu comentou, porque às vezes a gente diz o seguinte, a gente está trabalhando por demais, né? Mas será que essa produção que a gente está fazendo toda, será que ela tá realmente nesse nível tão de excelência quando a gente trabalhava um pouco menos, né? Vamos dizer assim, né? A gente fica pensando nesse sentido, né? Eu tô curiosa dessa pergunta aí da Ana. Aham. A Ana brincou porque, e acredito, só pode ser essa, porque é a que a gente mais ouve. E esses dias eu publiquei nos meus stories brincando, foi no dia em que foi sancionada a medida provisória e convertida em lei, a MP 936. E, claro, o nosso telefone, quem é advogado trabalhista sabe, é o dia inteiro tocando para perguntar, doutora, já posso prorrogar a suspensão de contrato? Já posso prorrogar a suspensão da redução de jornada? A gente ouve isso o dia todo. E é o dia todo mesmo, sem nenhum exagero, e de todos os clientes. Então, de fato, é uma pergunta recorrente. Foi muito recorrente essa semana, está ali a Ana compartilhando, é a realidade dos advogados trabalhistas. E eu compartilhei uma brincadeirinha ali. Já pode, doutor? É isso aí mesmo. E aí surgiram os mais diversos comentários aquela minha publicação, aquela minha postagem, porque, enfim, de todos os colegas que atuam na área também, e muitos me dizendo exatamente aquilo que eu também sentia, né? Que muitos diziam, já prorroguei, doutora, já prorroguei. Bom, essa não foi a orientação, né? Não era
tecnicamente não é o mais correto, mas aí vai da realidade de cada empresa, que às vezes Sim, já fez e aí depois vai se consultar, vai se orientar. com certeza. Bom, a gente já falou então sobre gestão financeira de clientes, de funcionários. Já falamos também que desses escritórios que a gente acha que vão ficar mais enxutos, a parte física. Uhum. Queria que tu me ajudasse. Será que faltou alguma coisa da gente falar em gestão? Alguma outra coisa assim que tu gostaria de falar? Acho que nesse momento, assim, especialmente em que a gente está, gerir uma crise não é fácil, né? Para todos os empreendedores é ainda mais difícil. E acho que vale até a gente comentar também, apesar de ser uma realidade de quem busca estar sempre se aperfeiçoando, os advogados, assim como os contadores, a gente tem uma formação acadêmica, uma formação dentro das faculdades que ela é muito técnica, né? Sim. Nós não nos formamos de nenhuma maneira dentro das faculdades para empreender. Isso a gente vai aprender depois e vai sentir as dificuldades também depois. Claro, tem muitas pessoas que se formam, muitos contadores que saem de faculdades, bacharéis em direito que saem de faculdade, que não precisam disso porque não vão empreender, não vão abrir um escritório de advocacia, não vão abrir um escritório de contabilidade, mas quem abre precisa, né? Ter alguma noção de gestão. Então, hoje a gente tem algumas pessoas que se especializam, algumas faculdades que estão um pouquinho mais antenadas a essa necessidade, mas ainda é muito pouco, né? A gente vê que é muito pouco mesmo. Hoje a gente tem pós-graduação específica nesse sentido, inclusive para a área do direito. Eu acabei até fazendo depois por uma curiosidade pessoal e uma necessidade pessoal também. Na época até não estava com o escritório, mas foi bem no momento de transição. Acabei fazendo um MBA em gestão empresarial, que foi algo que me enriqueceu bastante. Mas a gente precisa lembrar disso neste momento de gestão de crise, em que para qualquer empreendedor nato é um momento sensível e delicado, muito difícil, de muita vulnerabilidade. Imagina para quem não tem uma formação específica mesmo para gerir negócios e ainda mais gerir negócios em momento de crise, né? Então, quem tem essa responsabilidade, quem está com esse bastão na mão aí, precisa ter mais do que sensibilidade ao momento, do que estar sensíveis a essas dificuldades. Também baixar a cabeça para mais uma coisa, não bastasse tudo que a gente tem que trabalhar, mas tem que baixar a cabeça e estudar, né? O que a gente precisa fazer nesse momento e olhar para dentro do seu negócio e entender o que eu posso fazer pelo meu negócio, né? E acho que o básico que todo mundo deve fazer, que me parece assim o mais essencial para todo mundo que tem a gestão de pessoas sob sua responsabilidade, a gestão de um negócio, acho que uma das principais ferramentas, já mencionei aqui, é ouvir, né? A gente tem que conseguir ouvir o cliente, ouvir a necessidade do cliente, ouvir o teu funcionário, a necessidade do teu funcionário, da tua equipe. Nós temos que ser ótimos ouvintes, a gente tem que acolher. Aqui a Janete até comentou aqui, enquanto a gente estava conversando, ela vê é um momento em que as pessoas precisam muito de acolhimento, e é verdade. Seja porque é um momento que todos nós estamos um pouco mais carentes, um pouco mais vulneráveis, é um momento de instabilidade emocional também, e isso abala todo o restante das nossas vidas, e a gente trabalha com pessoas, né? No final das contas, os nossos clientes são pessoas. Opa, deu uma congelada. Voltou. Independente de. Tá. Os nossos clientes, mesmo que sejam empresas, a gente está lidando com pessoas, né? Com os gestores da empresa, com o RH. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Os nossos funcionários ou a equipe, de um modo geral, da mesma maneira, né? Ter empatia para esse momento em que a gente não desconhece a realidade, a forma como essas pessoas estão trabalhando lá em home office, quais as dificuldades que enfrentam. Então, e não é só empatia, é o que a gente diz, né? Ser atuante nesse momento, ser proativo,
é pegar o telefone, ligar e saber se o teu cliente está precisando de alguma coisa, se lá na tua equipe alguém está precisando de alguma coisa, se notou que está um pouquinho mais abatido, te aproxima, conversa, utiliza as ferramentas que estão disponíveis, tecnológicas, seja o Zoom, o Google Meet, faz reunião, conversa pelo WhatsApp. Hoje o que a gente mais tem são ferramentas, mecanismos para, de certa forma, suprir, a gente não substitui, mas a gente diminui e supre um pouco desse distanciamento mais físico. E acho que essa proximidade ela é essencial para a gestão, seja em relação à equipe, seja em relação aos clientes. Né? Acho que faz toda a diferença nesse momento pegar o telefone, ligar para um cliente, perguntar se está tudo bem, se ele precisa de alguma coisa. A gente conhece a realidade dos nossos clientes. Se tu tens clientes que trabalham em shopping, que os shoppings estão fechados, se são restaurantes que também não estão podendo atuar, será que eles não precisam, nesse momento, de um apoio jurídico e estão deixando de procurar em razão da crise financeira, do momento em que não dispõem, em que não pode pagar para ter uma orientação? Será que a gente não pode fazer diferente nesse momento e ter essa aproximação ativa? Isso e esse acolhimento acho que faz toda a diferença. A equipe é a mesma coisa, né? A gente não sabe da realidade de cada uma, sabe de uma maneira mais global e geral o contexto em que cada um vive. E pode estar precisando às vezes é só de um acolhimento, às vezes é de perguntar se está tudo bem, né? O que a gente pode fazer de diferente, é provocar constantemente a equipe para que esteja com engajamento, né? Com um processo produtivo eficaz para as duas partes. Acho que isso é muito importante. Então, para terminar, mas tu já conversou um pouquinho agora nessa tua fala sobre, nesse momento, como é difícil, por ter a crise, as empresas estão precisando da gente, ou os próprios, né, autores, né, conforme a demanda, né, se tu é reclamante ou reclamada, precisam de ti, e como nesse momento a gente também tem que ser flexível na nossa precificação, né, de honorários, né? Como é difícil a gente ter um feeling de ver, analisar que aquele cliente realmente está com um problema, então tu tem que, nesse momento, ajudar, ser parceiro, cobrar um pouco menos, às vezes a gente até nem cobra, né? A gente vai cobrar adiante, até pelo resultado, mas também como verificar que às vezes tem empresas que elas estão na mesma condição, né? Para realmente continuar pagando, né, os teus honorários, né? Então, como é difícil, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa gestão dos nossos honorários, tanto periciais como advocatícios, nesse momento da crise, né? Como é sensível esse momento que tu faz, às vezes não, a maioria das vezes agora na pandemia, a mais, né? Porque a gente também tem esse lado que a gente está atendendo como um psicólogo, né? Porque a gente está sendo do nosso cliente amigo, psicólogo, também um perito, um contador, um advogado, né? Trabalhando muitas vezes além da conta. Quando a gente está vendo uma série da Netflix, a gente está respondendo no WhatsApp, porque faz parte do mimo, né, que tu falou, porque a gente que é da área dos serviços, não é da área de vendas de produtos, a gente mima dessa forma, né, de ter um atendimento VIP, mas isso realmente nos causa um cansaço também mental, né, porque na verdade a gente está trabalhando ali 24 horas e não pode cobrar por esse plus, né, porque é um plus que a gente está fornecendo, é um mimo que é free, né, e como esse cliente também, a gente fazer ele analisar que isso é uma benesse que a gente está dando. Então, como é complicado toda essa parte da gestão dos honorários, que é essa parte tão sensível. Todo mundo quer o serviço, mas na hora que tu vai cobrar, dá aquela travadinha, né?
Queria que tu falasse um pouquinho dessa parte para a gente encerrar. Sim. Sem dúvida, é um momento super delicado e acho que a transparência nesse momento é o melhor e é o ideal, né? Talvez se o advogado ou o contador, nesse caso, né, a gente está sendo muito demandado, sim, e a gente sabe da dificuldade do nosso cliente nesse momento. E, claro, muitas vezes a gente também pode estar com uma dificuldade maior, porque, de uma maneira geral, a receita e o faturamento ele diminui, as despesas não diminuem proporcionalmente, então nós também temos a nossa necessidade, mas aí, de novo, eu resgato aquela palavra que eu utilizei, né? Esse é o momento de parceria, e aí a gente espera que essa parceria possa fidelizar esse cliente, que lá na frente isso possa nos trazer resultados, e acho que aí a melhor maneira, até para o cliente enxergar e valorizar aquilo que a gente está fazendo, porque dependendo da forma como a gente faz, o cliente também não valoriza, né? Acha só que tu está mais fazendo nada além da obrigação, ainda que tu esteja respondendo à meia-noite, às 6 da manhã, ou no sábado ou no domingo, às vezes pode isso passar batido. Então a gente também tem que conseguir apresentar isso. E acho que daí vale aquela dica ali que eu dei de pegar o telefone e ligar, para a gente ser ativo, né, nessa comunicação, nesse contato, nesse acolhimento, nessa parceria. É ligar e dizer, olha, eu sei que este momento é um momento mais delicado, mais complicado para todos, e eu quero te dizer que eu estou aqui, que eu vou prestar serviço para ti nesse momento, independente da gente conseguir, nesse exato momento, fazer a contraprestação, mas lá na frente, quando as coisas estiverem se restabelecendo, a gente volta a conversar. E acho que essa transparência e o máximo de clareza que a gente consegue passar para que o cliente possa valorizar isso, Cláudia. Eu acho que isso é importante. Porque às vezes o cliente acaba não valorizando, até porque não vê. E foi bem isso que tu disse, assim, serviço as pessoas avaliam de uma maneira diferente, né? Não é a mesma coisa do produto. Então, às vezes, a pessoa não consegue enxergar efetivamente aquilo que tu está entregando. E é muito importante, né? Principalmente o profissional que trabalha agora, nesse momento, para a empresa, por exemplo, tem empresas que já estão numa situação bem difícil. Às vezes eu tenho que ligar e dizer assim, olha, tá saindo aquela execução, né? Saiu aquela decisão, a gente tem que recorrer e tem o valor do depósito recursal. E aí tudo aquilo para ele é um fardo, soa como um fardo. E aí, enfim, daí tudo que vem ali da justiça do trabalho, do processo do trabalho é ruim, e o advogado está no pacote a maior parte das vezes, porque também está sendo visto como um custo, também acaba sendo um portador de más notícias, vamos dizer assim, embora muitas vezes a gente seja portador de boas notícias. Então, algo que é muito importante e que a gente se preocupa em fazer lá no escritório é saber comunicar as boas e as más notícias, e principalmente o advogado peca muito nisso, né? A gente, às vezes, deixa de valorizar ou de comunicar adequadamente uma boa notícia. Porque, às vezes, quando eu estou ligando para um cliente, estou dizendo para ele que ele sofreu uma condenação de 10 mil reais, por exemplo, num processo, para ele pode ser aquilo um peso, mas ele não está enxergando que talvez que a provável condenação dele fosse 100. E que o meu trabalho resultou numa reversão de 90, vamos supor. Então, saber comunicar isso é muito importante. Porque justamente pelo advogado não ter essa formação mais específica em gestão, em empreendedorismo, nós somos muito bons, às vezes, em fazer as peças na produção de conteúdo, na produção textual, as petições são brilhantes, mas às vezes a gente não tem uma comunicação com o cliente tão eficaz. Então, acho que a gente tem que perseguir isso. E isso tem que ser algo tão valorizado para a gente quanto o prazo fatal. Porque o advogado, ele sabe e vive de prazo fatal, e todo mundo sabe disso, né? Aí a gente cumpre todos os prazos, não perde nenhum. E isso acaba sendo a tônica da advocacia, mas não pode ser só isso. A gente tem que estar preocupado com o restante, né? A gente tem que compartilhar com os clientes as boas notícias, né?
Às vezes, quando a gente trabalha com o empregado e a gente consegue alcançar para ele o resultado da ação, é algo que é super satisfatório. Nesse aspecto um pouco mais fácil. Claro que também se lida com a frustração daquilo que não deu certo muitas vezes, e aí a gente também tem que saber comunicar por que não deu certo. Porque é muito fácil sempre, o advogado leva todos os louros ali, os bons e os ruins também, né? Então a gente tem que saber comunicar. Seja advogado de empresa ou de empregado, a gente vai ter esses desafios, né? E tem que saber comunicar para o cliente. Tem que compartilhar o momento da vitória, tem que conseguir acenar uma estratégia que eu acho que é muito importante, é a comunicação constante, né? O cliente não se surpreender, e seja ele pessoa física ou jurídica, ele não pode ser surpreso com o resultado do processo. Tu saiu da audiência, na audiência o advogado sabe o que aconteceu ali, qual é a tendência de resultado, né? Claro que a gente pode ter uma margem pequena ali de surpresa, mas não vai fugir aquela prova que foi produzida. Então, tu vai alimentando o teu cliente a todo momento do que está acontecendo ali no processo. Né? A empresa não te trouxe tal documento, olha, isso vai te gerar uma provável condenação. Saímos da audiência, a testemunha não foi bem, não importa se para a empresa ou para o empregado, olha, a gente não produziu essa prova, provavelmente isso aqui a gente não vai conseguir ganhar ou salvar. Tudo isso faz parte da comunicação com o cliente, e aí o cliente vai entendendo o resultado do processo. Porque o cliente entender esse resultado, entender por que foi condenado ou por que ganhou pouco, por exemplo, fortalece primeiro um elo de confiança, né, que ele tem, e isso é a satisfação do cliente, o cliente satisfeito que traz outros clientes. Então, enfim, até acabei me estendendo aqui um pouquinho mais, porque avancei na questão também da relação com o cliente, que é o que importa, né? Nesse momento, em todos os momentos, e nesse momento um pouco mais. Então, acho que a proximidade é algo importante nesse momento, principalmente, claro, a proximidade com aqueles clientes que estão mais vulneráveis, que estão mais sensíveis a esse momento de crise. E ele conseguir identificar e valorizar aquilo que a gente está fazendo por ele. Eu acho que isso é importantíssimo. Sempre trazer a clareza para o cliente, isso é importante que tu falou. Ele não levar um susto, né? Então, se tu começar a contar a realidade de tudo que está acontecendo, se tu é autor ou empresa, né, referente ao processo que está ficando enquadrado, é muito importante. Daqui a pouco leva um susto, né, na última hora, mas como assim perdi tudo? Ou como assim, né? O outro, ganhei. Né? Então é bem complicado esse sentido. O que eu enfrento é um pouquinho diferente, né? Eu faço o cálculo e muitas vezes para o cliente ou autor ou empresa, eu coloco no e-mail, olha, tais itens foram feitos dessa forma, por causa de uma OJ, uma súmula, ou uma interpretação que tu pode adotar a teu favor, mas isso não sabemos se realmente vai adiante. Então, para não ter aquela surpresa, de repente, ou tu errou, outros. Não é isso. Não foi equivocado. Isso é uma tentativa que a gente tem para conforme os números, né? Então, isso é bem importante, né? Essa realidade. Claro. Então, não, é isso mesmo. Então, eu queria te agradecer muito, Cecília. Por mim, ficava conversando contigo até amanhã, porque tu é uma pessoa muito interessante da gente conversar, trazer conteúdo, acima de tudo, uma super querida, né? Então, te agradeço um monte mesmo por ter gastado um pouquinho do teu tempo com a gente, mas eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para todo mundo que está nos assistindo. Depois, todas as nossas lives a gente transforma para colocar no nosso canal no YouTube, para ficar eternizado lá, então fica bem importante para quem não conseguiu assistir hoje, pode assistir depois na próxima semana, e sempre a gente coloca um delay nessa semana agora, hoje está entrando o vídeo dos meninos da live passada, né? Então quero te agradecer um monte, vários corações para ti. Aqui, ó, Cláudia, gentileza enorme tua. Eu agradeço muito a oportunidade, é um momento sempre enriquecedor, a gente vê a interação ali do pessoal, muitos colegas, alguns clientes, bem bacana mesmo.
Adorei o convite. Esse assunto da questão, bom, gestão já rende bastante, né? Mas o assunto da pandemia ele é infinito, né? Todos os desdobramentos que isso gera. Então, eu agradeço bastante, agradeço pela interação e pela contribuição de todos, e principalmente pelo convite, pelas palavras tão queridas aí que tu me destinou, e eu retribuo, porque tu és queridíssima e muito competente, e traz assuntos tão importantes para a gente aqui. Obrigada. Então, um beijão, um ótimo domingo para ti e um Beijão, ótimo, bom domingo para todos. e um ótimo domingo para todos que nos assistem, que seguem a Laranja Maranguelo. Sigam também o escritório Viana, a Cecília Viana, uma ótima advogada e uma pessoa magnífica por dentro e por fora. Tá bom? Obrigada, querida. Tchau, tchau. Um grande beijo. Tchau, tchau. Beijo.